Olá, hoje é terça-feira, dia 16 de maio, está no ar mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Mais uma vez eu também gostaria de agradecer novamente por nos receber na sua casa. Hoje, 16 de maio, é um dia muito importante, dia do Gari, profissional que desempenha uma função muito fundamental para a nossa cidade. Parabéns, muito obrigado. No nosso programa de hoje, vamos conversar sobre um projeto que tem mudado muitos alunos e ajudado-os a enfrentar as provas do Enem sem grandes complicações, sem treta. E você também vai aprender como escolher uma profissão ou uma área acadêmica. Lembrando que você aí de casa pode participar do nosso programa de um jeito muito simples. É só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 98892-4905. Como debatedores do nosso programa de hoje, nós recebemos o professor Erickson Aragão. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, nosso colega debatedor, Francisco Magaldi. Bom dia aos convidados de hoje. Bom dia a você, telespectador. Como debatedor também, hoje nós recebemos o professor Francisco Magaldi. Francisco, já é a segunda vez que eu dou uma agarrada no seu nome, como se eu não soubesse, né? Você está aqui toda semana. Francisco Magaldi, bem-vindo, tá? Bom dia, bom dia. Eu queria até aproveitar a oportunidade agora, o programa que nós fizemos semana passada, sobre segurança pública. Algumas pessoas acharam que a gente concordava só em aumento de efetivo. E isso, várias pessoas entraram em contato comigo. A minha opinião é o seguinte: não resolve aumentar efetivo da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro. O problema todo é o seguinte: melhorar a qualidade, dar treinamento, melhorar a qualidade desses profissionais, que eles possam receber em dia. Não adianta você botar, por exemplo, 3 pessoas para fazer uma operação numa pessoa se não tiver instrumento, nem um instrumentador. Então, antes de pensar em aumentar o coletivo, vamos pensar em aumentar o efetivo, vamos pensar em aumentar a qualidade, tá? Treinamento e a qualidade do material que esse pessoal recebe, que por enquanto é horrível. Eu até conversei isso com o Coronel Nocelli, nosso comandante aqui da quarta região da Polícia Militar, e deixei claro que a minha posição é essa daí, tá? Só para não ficar dúvidas no ar sobre o que eu penso ou não. Eu achei o programa muito bom, achei que a doutora Patrícia Ribeiro, muito bem, representando a Polícia Civil, né, o deputado Isauro Calais, levantando aí todas as informações referentes ao encontro que teve em Juiz de Fora, mas isso que você colocou, essas ações igual nós vamos fazer aqui hoje, né, falando em educação, falando em emprego, eu acho que a questão de segurança pública ela é muito mais ampla do que simplesmente tem que ser mais falar sem efetivo. Né? Exato. Bom, então no prosseguimento, nós recebemos como convidados no nosso programa de hoje o doutor em ciência política, professor universitário, jornalista e meu amigo pessoal, Vinícius Werneck. Bom dia, é um prazer te receber aqui. Bom dia, Caio. Obrigado pela apresentação e eu vou dizer que eu fico mais orgulhoso da última função do que das anteriores. Ser seu amigo é um prazer. Isso para mim que é uma honra. Nós recebemos também o professor Valdir Imbroise. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado, Caio. Obrigado pela oportunidade. Também a doutora em psicologia, Ana Rita Negri. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia à mesa, todos que estão aqui. Bom dia. Tá? Bom dia a todos que estão nos acompanhando agora. É um prazer estarmos aqui e podemos falar desse tema, né, que é tão importante, e como eu disse ao Caio, né, eu acho que a escolha da profissão é algo que a gente tem que conversar sempre, porque ela traz, né, benefícios e também pode trazer malefícios, né, tanto para quem escolhe quanto para a comunidade. Então, é um tema que eu considero assim, muito importante. E agora, às vésperas de concluirmos as inscrições para o Enem, né, então, mais importante ainda. E fico muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer para a gente receber, tá? Tá bem, obrigada. Bom, como a Ana falou, as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, ficam abertas só até essa sexta-feira, dia 19. Até ontem, mais de 3,5 milhões de alunos já tinham se inscrito para fazer a prova e o prazo vai até às 11 horas e 59 minutos da noite da sexta-feira dessa semana. É importante não perder essa data. Além da preocupação com a inscrição, é preciso também ter uma boa rotina de estudos para ir bem na prova.
Hoje em dia, a internet derrubou as barreiras econômicas e permite que o conhecimento chegue a todos. A gente vai apresentar agora um desses exemplos para você. Você já ouviu falar do Sem Treta? Bom, eu já ouvi falar, já participei, inclusive. Para que as pessoas que não conhecem ainda o projeto de vocês, que chegou ao seu 3º ano, né, já está se consolidando, como que surgiu a ideia? Quem que está por trás dela? Bom, vou falar primeiro para deixar o Valdir dar outra boa notícia, que ele é mais especialista nela, mas o projeto surgiu da minha parte, o Valdir é um 3º amigo em comum, que é o João Carlos, e a gente sempre fez muita coisa junto, muito projeto, muito evento, estávamos juntos na juventude toda aí, que já passam bastante tempo, aliás. E o que acontece? O João chegou com a ideia, gente, por que a gente não faz alguma coisa, às vezes, para o Enem, algum projeto? E dessa sementinha que ele plantou, a gente começou a conversar e surgiu o Sem Treta, que é um projeto de intervenção social que usa a tecnologia, garantindo conteúdo de excelência para a redação do Enem, para pessoas que não necessariamente têm condição financeira para ter acesso a esse conteúdo da forma tradicional, que são os cursinhos, que são muito caros. Mesmo quem, às vezes a pessoa tem até dinheiro para pagar o cursinho, mas ela trabalha o dia inteiro, então se ela pagar o cursinho, ela tem que parar de trabalhar, ela paga de ter dinheiro para pagar o cursinho, então é um ciclo vicioso às vezes. Então, com o nosso projeto, a gente coloca na internet conteúdos gratuitos, em 95% gratuitos, de excelência, vídeo, podcast, postagem, bate-papo, exemplos diversos, Twitter, Instagram. A gente está em todas as redes sociais compartilhando esse conteúdo de excelência sobre a redação do Enem já no 3º ano. Então a gente já chegou no YouTube a mais de 100 mil pessoas, o Facebook a mais de 300 mil pessoas, e a gente vai fazendo esse projeto. E no fim das contas, no ano passado, a gente lançou um livro super baratinho na internet para poder ajudar a financiar o projeto. A gente vendeu um bocado de livro, mas e-book ainda tem muita resistência, né? E para estudo, o jovem às vezes tem dificuldade, ou a pessoa mais velha que quer voltar para a faculdade ou entrar pela primeira vez, às vezes tem dificuldade de ler. Então, esse ano, o salto que a gente está dando é lançar esse livro impresso. E a gente pode conversar mais sobre, mas o objetivo é justamente fazer esse livro chegar nas escolas públicas. Então, o nosso sonho é que, em algum momento, 100% das bibliotecas de escolas públicas dos mais de 5 mil municípios brasileiros tenham um exemplar do livro. E em Juiz de Fora, a gente já vai começar com as escolas estaduais, que tem em 3º ano, e essa parceria é para permitir que essa barreira econômica que você citou não seja um impeditivo para alguém perseguir o sonho de entrar numa universidade, seja particular, seja privada, né? E esse é o 3º ano, e a gente vai ter um bocado mais para falar sobre essa criança que está aí na sua mão, né? Poxa, que legal vocês, além de permitirem que o conhecimento chegue às pessoas, focarem nessa questão mais social também, né, de permitir que seja possível a todos. Ô, Valdir, a gente está com um exemplar do livro aqui. O que o pessoal vai encontrar nesse livro de vocês que estão lançando esse ano? Então, eu até aproveito para agradecer a professora Denise Barros Vaz, que fez a apresentação desse livro, e eu acho que ela traz de uma maneira muito, muito bacana qual que é a nossa proposta. A gente quer, com esse livro, oferecer uma espécie de caminho, uma espécie de orientação para que o aluno possa fazer uma boa redação. Esse livro não tem fórmulas. Esse livro não fala para o aluno começar de determinada maneira, para usar determinados conectores. Nós não acreditamos nisso. Esse livro ele tem o objetivo de fazer com que o aluno compreenda as partes da redação, que compreenda que há um gênero textual acontecendo ali e que desenvolva práticas de escrita compatíveis com as demandas do Enem. Então, o objetivo do livro é, de fato, estimular competências criativas, competências de escrita. Eu, quando professor e diretor de universidade, o que eu notava era o seguinte: era uma dificuldade muito grande entre a pessoa verbalizar as ideias dela, né? Às vezes ela tem uma ideia boa para a redação, mas falta, vamos colocar assim, falta um pouco de sinônimo, antônimo, superlativo, sufixo. Então faltam recursos, são coisas que a gente nota que a nossa base ela está muito fraca, né? Antigamente, quando a gente chegava para fazer vestibular, o meu era Unirio, era um só para todo mundo. Português a gente tinha que saber de trás para frente e vai por aí afora. E aprender como verbalizar a ideia, botar, né, escrever o que está pensando. A pessoa às vezes pensa uma coisa legal, mas ela falta para ela recurso para ela escrever e colocar aquilo ali. Tem alguma orientação sobre isso aqui também? Sem dúvida nenhuma, porque na verdade, provavelmente esse é o grande problema
da escrita, né, acadêmica, da escrita em vestibular. O que a gente tem, no fim das contas, é que temos alunos que muitas vezes pensam coisas bacanas, têm ideias inteligentes, têm conhecimento de mundo, têm esse conteúdo, mas falta isso, recurso linguístico. Como que eu ponho isso no papel? O fato da nossa oralidade estar sensivelmente afastada da língua escrita é um primeiro entrave. Quando a gente trabalha em sala de aula, por exemplo, a diferença desses dois âmbitos, a gente tem condições de fazer o aluno perceber, olha, isso aqui é um outro mecanismo que eu preciso usar, são outros recursos que eu preciso lançar mão. E esse livro apresenta esses recursos. Uma preocupação que eu tenho é o seguinte, por exemplo, o que eu noto aqui em Juiz de Fora e em outras regiões. No Rio, nem tanto. Aqui não tem plural. Né? Os carros, os armários, não tem plural. Entendeu? Então, não tem plural. Então, então eu fico preocupado, é o seguinte, se na hora de escrever, a pessoa ela escreve sem plural também, ou ela só fala sem o plural. Depende. A manifestação escrita, a enunciação escrita, ela é muito particular. Né? A gente tem alunos que falam de maneira extremamente livre, que não colocam plural nem nada, mas na hora de escrever fazem tudo direitinho. Correto. Ótimo. Agora, dentro da norma culta, né, por assim dizer. Agora, é com a escrita e com correção adequada que o aluno começa a se livrar disso. A gente pensa, às vezes, que o aluno tem que pegar a gramática, decorar os plurais. Não funciona, porque senão o aluno fica maluco. Ele tem um manual, tem um guia imenso, ele não sabe o que ele está errando. É o feedback do professor que faz o aluno entender o que ele tem que estar no texto. Gente, no título tá Como Mandar Bem na Redação do Enem. Então a gente está focado na redação, né? Perfeitamente. Então esse livro aqui ele atende ao conjunto de alunos que pretendem melhorar a sua redação. Exatamente. A gente tem dois vieses no livro, né? O viés central, que é a estrutura do texto. A gente entende que um gênero textual precisa ter para alguém escrever um gênero textual, né, a pessoa precisa dominar os recursos daquele gênero. Então você não vai escrever, por exemplo, uma notícia sem entender quais são os recursos padrão daquela notícia. Você não vai escrever um edital sem entender aqueles recursos. Então esse livro ele tenta mapear, ele mapeia, né? Ele mapeia todos os recursos necessários para todas as partes do texto. Tese, introdução, tópicos frasais, estratégias argumentativas, intervenção, faz referência à coesão textual, sugere sinonímia, sugere hiperonímia e hiponímia, que são recursos diversos. E o livro tem uma série de exemplos vinculados ao que está rolando agora. Então, por exemplo, eu chego num capítulo sobre referenciação. Então, nós vamos discutir as retomadas. O livro tem exemplos sobre assuntos relacionados ao meio ambiente. Então, vai ter um exemplo sobre poluição, um exemplo sobre mobilidade urbana, um exemplo sobre agronegócio, acessibilidade. Então, o aluno ele tem esses dois vieses. Ele aprende conteúdos que são recorrentes das atualidades. Todos os exemplos desse livro eles foram renovados em 2017. Então, são todos frescos, todos podem ser aplicados no Enem. E o livro ele se estrutura para oferecer a compreensão do gênero como um todo. Sinto que eu estou precisando ler esse livro. Sim, eu dei uma olhada, Valdir. Confesso que eu não li, né, todo ele. O Vinícius me presenteou também. Ficou pronto agorinha, tá, gente? Deu tempo. Ele está saindo. E o que eu observei é que o título é sugestivo, muito criativo, como mandar bem na redação do Enem, mas, ao mesmo tempo, esse livro ele se aplica a vários contextos, né? Não só uma coisa, por exemplo, que me chamou a atenção, a folha em branco, né? Que é uma sensação que, quando você tem uma pressão para escrever, não vem nada, parece que desapareceu. Eu queria ter te perguntado, porque às vezes o aluno ele se prepara muito o ano inteiro, mas quando ele está sob situação de pressão, sumiu tudo. Sabe? Ele tem que se preparar também psicologicamente para isso. E como fazer? É isso que a gente vem trabalhando já há alguns anos, porque, na verdade, nós temos, né, um acesso limitado a essa nossa consciência de aprender, né? Exato. Muitos outros fatores interferem, né, em como você vai aprender. Por exemplo, esse momento mesmo da pressão, da cobrança, que às vezes não é nem a sociedade que faz ao aluno, é ele mesmo que se faz essa cobrança. E quando ele vai produzir algo, ele, né, tem a sensação de que ele não tem como, não sabe colocar ali. Então, uma das coisas, né, que a gente orienta, e são assim, como o Vinícius falou, né, todos têm acesso, não precisa, né, não são nenhuma medida cara, nenhum trabalho, né, sofisticado. Primeira coisa, é entrar em contato com o processo, né, para o qual você está se candidatando, né? Então, conhecer
lá na página, né, do INEP, né, quando você entra em Enem, a primeira coisa que é solicitada é que você leia o edital. Então, muitas vezes, a gente recebe, né, nas escolas, a gente encontra os alunos que não tomaram conhecimento do edital. Como eles procedem? Eles agem com as orientações recebidas. Então, a escola fala, ó, dia tal termina a inscrição, vá lá, faça a sua inscrição. E, normalmente, tem alguém da família acompanhando. Então, eu acho interessante acompanhar, né, o aluno, acompanhar aquele que está se dedicando a uma preparação para um trabalho, para uma seleção, seja ela qual for. E aqui é a seleção do Enem que nós estamos falando. Né? É legal e até mesmo para a família acompanhar, porque é um momento muito delicado para o aluno, né, para ele não passar por isso sozinho. Sim. A gente vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Se você acompanhou o nosso programa de ontem, nós falamos sobre economia com o pessoal do primeiro Farol da Inteligência Financeira e eles acabaram não tendo tempo para falar. Tem um super desconto que você pode fazer logo no ato da inscrição, né? É só ir lá no cupom de desconto, digitar desconto TVE e está feito. Uma oportunidade muito boa também para, nesse momento de recessão que a gente está passando, né, se organizar financeiramente. A gente continua agora com o nosso assunto sobre educação. Esse ano também, além do lançamento do livro de vocês, está surgindo uma parceria nova. Vocês poderiam falar para a gente um pouquinho sobre ela? O Vinícius, o Valdir, Caio, você falou sobre Sem Treta, mas, enfim, você participou da Sem Treta, né? Mas fala o que é esse Sem Treta aí para o telespectador, para nós aí. Como é que é, Vinícius? Como é que foi a sua experiência, Caio, para falar a verdade, né? Eu participei quando eu estava começando, né? Ainda estava na faculdade, ajudei o pessoal a gravar os primeiros vídeos deles. Ah, são vídeos? O Caio participou de 2 vídeos, que são altíssimo nível de sucesso na internet. Alguns reclamaram do que antes tinha a Natália, que é uma outra amiga nossa. Alguns reclamaram, pô, cadê a menina? Eu prefiro a menina. Adolescente, né? Sabe como é que é? Mas tem altíssimo, tem quase 100% de aprovação no YouTube. Mas com certeza eu fiz sucesso com alguém também, né? Com certeza, tem muito joinha lá. E o Sem Treta, o nome é justamente para a gente conversar com o jovem, para ele participar desse processo de educação de uma forma prazerosa, porque a gente realmente acredita, né, que a educação pode caminhar ao lado de prazer, de satisfação, de felicidade. Não precisa ser um martírio. A internet é uma coisa fantástica. Hoje em dia você vê o seguinte, a comunicação verbal direta, ela praticamente ela deixou de existir, porque as pessoas estão sentadas na mesa, deve estar uma conversando com a outra, porque todos estão digitando. Na minha época, eu lembro que no intervalo a gente ia brincar de pico-bandeira, queimada, não sei o que. Hoje está cada um lá na sua ilha, no seu mundo. Então, se existe uma maneira de chegar até essas pessoas de uma maneira saudável e inteligente, eu acho que tem que ser usada da melhor forma. Então, vocês estão de parabéns por isso aí. Obrigado, Magaldi. A dúvida do Caio sobre essa parceria é até uma parceria que a gente sente muito orgulho de poder anunciar, porque a gente vai ter um aulão dia 20 de maio, 20 de maio, sábado agora, que vai ser no Constantino Hotel. E vão ser 2 horários, vai ser 8 da manhã e 2 da tarde. São 4 horas de aulão, focado na redação do Enem, que também serve como lançamento do livro. Então vai ser assim, uma aula imperdível mesmo, que vai ajudar muito quem quiser fazer o Enem no fim do ano. E mais do que isso, a gente não queria, é uma aula paga para a gente poder financiar o livro, só que a gente não queria colocar lá dentro só quem tem condição de pagar. Então, dos 260, mais ou menos, convites disponíveis, 110 são bloqueados, reservados para alunos de escola pública, sendo 60 do Garra, que é um cursinho popular gratuito, que o pessoal da universidade toca, e os outros 50 para o Duque de Caxias, que é a nossa primeira parceria, que é a Escola Estadual Duque de Caxias, na Rio Branco, né? E vai ser muito legal ver lá dentro quem teve condição de pagar e está ajudando a financiar o livro, e esses jovens que provavelmente não teriam tanta facilidade de desembolsar um valor, ganhando o livro, sendo tratados como iguais, porque eles são, e com a oportunidade de fazer uma redação que às vezes vai garantir a mudança de uma família inteira, uma geração inteira. Né? Tem fatos? Não, vai lá.
Como a gente estava falando, né? Na verdade, eu acho que esse projeto, né, de vocês, ele possibilita isso que você estava falando, a gente estava conversando antes. Porque a escolha de uma profissão, fazer uma seleção para o Enem, ela envolve uma tomada de decisão. E a tomada de decisão, quando você toma decisão como autor, né, como gestor da sua atividade, e seja ela, né, o seu projeto de vida, como é a escolha da profissão, não tem lugar para depressão, não tem lugar para, né, a dificuldade ou outras dificuldades, porque a pessoa ela é ativa nessa posição. E o aluno, né, essa pessoa que nós estamos buscando, né, que hoje a gente pensa naquele que está fazendo o cursinho, mas não é só o que está fazendo o cursinho que está fazendo uma prova de Enem. Né? São pessoas que pararam de estudar há muito tempo, querem mudar de profissão e que estão buscando uma nova forma, né, de se engajarem no momento e no que está sendo, naquilo que está sendo solicitado a ela. Então, o que a gente observa é essa participação, por exemplo, num evento como esse, é uma das orientações que a gente dá, né, que o aluno saia, né, daquele lugar de passividade, que ele passa a ser realmente o autor e busque pessoas que tenham, né, competência, condições para ajudá-lo. Não necessariamente é um psicólogo. Exatamente. Né? Você vai encontrar pessoas na própria escola, você vai encontrar eventos nas faculdades, nos colégios, né, eventos culturais, porque tudo isso vai fortalecer, né, a sua capacidade de escrita, porque é um processo. Né? Uma vez chegaram para mim e falaram assim, professor, que eu tenho dúvida entre essa e essa profissão. O que o senhor acha que eu tenho que escolher? Eu falei, faz o seguinte, fecha o olho. Imagina uma coisa que você gostaria de fazer de graça para o resto da vida. Mas de graça como? Jogar futebol, ser um jornalista, ser um ator. Imaginou? Imaginei. Agora você já achou a tua profissão. Agora você arruma um jeito de ganhar dinheiro com isso daí. Então, entendeu? mas aí, Magaldi, o que acontece? Nessa linha, né, da pessoa estar se realizando profissionalmente através do que ela de fato gosta de fazer, alguns exames são muito precoces, né? Você vê a questão do PISM, né, que Sim. é aquele exame que é feito no primeiro, no segundo, terceiro ano. O aluno mal está com seus 14, 15 anos, ele já é obrigado a ter mais ou menos uma linha, pelo menos da área de saúde, área de exatas, enfim, biológicas, né? Como é que a senhora vê essa questão hoje, dessa precocidade dessa decisão, né? A gente sabe que, por exemplo, há casos extremos, como o Japão, que eles chegam até a cometer suicídio em alguns casos, o nível de suicídios entre jovens é muito grande. Muito alto. Mas o Brasil, esse nível de cobrança tem se ampliado até com níveis de depressão na faixa etária de adolescente. Então a gente vê aí, eu particularmente vejo, eu também atuo na área de educação, que essa precocidade desses exames faz com que haja talvez aí um esforço muito grande no sentido de ter sucesso, aprovação, né, para algo que na frente, de repente, nem vai contar tanto. Na verdade, o que a gente procura trabalhar, né, com as pessoas que estão vivendo esse processo de escolha, seja os alunos, né, que estão no PISM, ou eu acho que só a Universidade Federal e a Universidade de Lavras hoje que trabalham com esses exames seriados, né? Então, na verdade, o que a gente fala e trabalha é que a escolha da profissão ou a escolha do curso que você vai fazer não é a primeira e nem a sua última escolha. Então, a gente procura, com a pessoa, né, em orientações de grupos, que a pessoa conheça como é o processo dela de escolha. Como ela escolhe, por exemplo, a camisa que ela vai colocar naquele dia, como ela escolhe a comida que ela vai se alimentar. Muitas vezes, o que a gente percebe é que, de acordo com a sua faixa etária, né, todos nós somos chamados a escolher. O que a gente observa é que, muitas vezes, essa criança, né, ou mesmo adolescente, ele, por um processo educacional, às vezes, né, não muito adequado, né, não muito adequado, ele não passa por essa experiência de escolha. Então, quando tem que escolher, né, o que fazer, uma profissão, parece que é a última
né, saída para ele. E, na verdade, não é. Então, assim, tanto a escola quanto os pais, né, a família, deve tratar isso da forma mais natural possível. Como você falou mesmo. Quer dizer, talvez esse momento que eu estou escolhendo agora, ele não vai ser definitivo. Eu entro na faculdade, eu tenho tantas possibilidades, né, dentro de um mesmo curso, que eu vou ter que fazer novas escolhas. Então, mais do que aprender a escolher uma profissão, é aprender a tomar decisões na vida. Então, você estava falando, né, do comportamento financeiro, a gente tem observado que o processo de tomada de decisão ele tem sido mais estudado, mais compreendido, porque, na verdade, ele envolve muito mais do que uma racionalidade. Com certeza. Ele envolve emoção, ele envolve os bloqueios emocionais que a pessoa passa. Então, eu estava dizendo antes, né, que uma das dicas é o aluno se familiarizar, é a pessoa se familiarizar com o processo pelo qual ela vai passar e buscar esse conhecimento pelas mídias, né, que vocês aí estão apresentando um ótimo instrumento, buscar esse conhecimento na conversa, né, no diálogo com seus pares, com seus colegas, mas também na experiência de vida das outras pessoas, né? Muitas vezes a gente perde esse contato. E não adiar as escolhas. Por exemplo, cada um de nós que estamos sentados hoje aqui nessa mesa, nós estamos sentados devido às escolhas que fizemos na nossa vida. Uhum. Tá? Independente de área. Então, ela tem que entender o seguinte, a escolha é fundamental, e não pensar só no lado financeiro. Tá? É um erro a pessoa abandonar uma profissão que ela gosta para ir para uma que ela não gosta, porque ela acha que ela vai ganhar mais dinheiro daquilo ali. Provavelmente ela vai ter um insucesso. Mas para saber se comunicar e saber linguística, pode fazer para qualquer área, né? É fundamental. Né? Bom, a gente vai para mais um intervalo no nosso programa e você pode concorrer a um livro desse aqui. É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, demonstrar o seu interesse. Eu tenho, vou ganhar um, inclusive. Tá, já fiz a prova, mas eu gosto muito. O WhatsApp está aparecendo aí na tela, o 98892-4905. Manda sua mensagem para a gente, dê sua opinião sobre o que a gente está discutindo aqui agora também. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Bom, a gente já entrou nesse assunto e a gente também sabe que a decisão pela carreira profissional ou acadêmica pode dar mais frio na barriga que o Enem. A escolha é feita numa idade onde a gente ainda não tem tanta experiência de vida, nem autoconhecimento necessário para fazer essa escolha de forma segura. Por isso, contar com a ajuda de profissionais pode diminuir o sofrimento e aumentar as chances de acertar nessa escolha. Não é isso? Isso mesmo, porque, na verdade, esse processo de autoconhecimento, ele não se encerra numa determinada etapa, ele é constante, né? Nós mesmos conversamos sobre isso, estávamos dizendo que a gente vive esse processo, essa busca de autoconhecimento constante na nossa vida. E o processo de escolha, ele está ligado a se conhecer melhor, a conhecer melhor o contexto em que você está inserido, né? E, assim, eu acho que muito importante hoje, nós estávamos conversando sobre isso também, né, é diminuir a tensão desse momento que o aluno ou que a pessoa escolhe. Como que a gente pode fazer isso? Talvez buscando compreender quais são as variáveis que determinam o sucesso da pessoa. Porque, na verdade, hoje a gente vive nessa fluidez do tempo, não há muito tempo, nós tínhamos a carreira que era escolhida para a vida toda. E hoje nós sabemos que não é assim, né? Uma pessoa ela passa um período muito menor do que há 10, 15 anos atrás se passava desenvolvendo uma única atividade. Então, mais do que preparar-se para escolher uma carreira, é preparar-se para viver o seu tempo, né? O momento em que você está inserido nele, né? Uma coisa que é importante, primeiro a pessoa entender o que é sucesso. Sim. O que é sucesso para você pode não ser sucesso para mim. Né? Sucesso para mim já foi uma coisa ou já é outra. O que é sucesso para mim? Eu poder deitar a cabeça no meu travesseiro e dormir sossegado. Isso para mim é sucesso. Eu ter paz na minha casa, ter tranquilidade, isso é sucesso. Não, mas já teve uma época que o sucesso era eu poder
comprar casas, comprar carros, sair, enfim. Aquele então, sucesso ela muda. que é imposto, né? Você só tendo certas coisas ou chegando a certos lugares, você tem sucesso. Então, mas ele tem de entender o que é o sucesso para ele. Né? Isso é uma coisa importante. O que é sucesso para mim? Isso é uma coisa importante. E esse tema é tão vasto, você sabe muito bem disso, que a gente teria. Tem gente que sucesso para mim seria eu me dar bem com meu pai e com a minha mãe. Um exemplo que eu estou dando, eu me dar bem com meu filho. Então, esse entendimento do que é sucesso é fundamental para que ele escolha bem a profissão dele. Entra naquela questão do ter e do ser. Exatamente. Né? Eu queria até envolver aqui o Valdir, né, que é a questão linguística. Né? Como é que você vê essa questão hoje, né, dentro de sucesso, ter, ser, ou seja, a afirmação do indivíduo através até dos próprios conceitos, que aí vem a questão da expressão. Eu vou começar mais atrás, uma pergunta difícil que você me fez. Muito obrigado, porque as perguntas difíceis são as melhores. Né? Eu acho que, em certa medida, você até apontou aquela questão do PISM, dos alunos sendo submetidos a uma pressão desde muito cedo. Parece que o desejo ele só nasce na ausência. Né? A gente não tem como ter desejo quando a gente está o tempo inteiro... Pleno, né? Exato, pleno, o tempo inteiro lendo, o tempo todo estudando, o tempo inteiro submetido à pressão. Nós não sabemos o que queremos. Então, em larga medida, eu acho que a dificuldade de tomar uma decisão efetiva sobre o que eu quero, qual profissão que eu vou seguir, ela está vinculada ao fato de que nós não temos tempo, nós não dedicamos tempo, nós não selecionamos tempo para esse processo de autoconhecimento. Então, se eu faço cursinho, por exemplo, eu pego ali, tenho 38 aulas por semana, eu tenho que estudar 1 milhão de coisas, eu tenho que fazer simulados infinitos, eu tenho coisa extra aqui, tem coisa extra ali, eu tenho que estar ali na atualidades. Como que eu vou passar por um processo de decisão nesse sentido? Primeiro, segundo, terceiro ano, o aluno tem que sentar a bicuda, porque eu tenho uma matéria enorme que cai em cada PISM. Qual que é o meu tempo de parar, mastigar, deglutir e escolher, né? Eu acho que o fato de tudo ser muito corrido faz com que muitos alunos cheguem no automático na hora de falar qualquer profissão. E eu tenho uma miríade de ex-alunos que abandonam o curso e volta. Eu encontrei ontem com uma ex-aluna da farmácia, vai fazer tecnologia em eventos. Eu tive uma aluna da odontologia, largou o odonto, foi fazer letras. Os exemplos se multiplicam assim, a nível infinito. Um aluno que queria medicina, entrou nas ciências exatas, está apaixonado pelo movimento Empresa Júnior, se encontrou, quer trabalhar com gestão de pessoas, mas só descobriu isso porque se deu a oportunidade de experimentar, de ver como que é. Do ponto de vista linguístico, é interessante até a pergunta, porque quando nós falamos sucesso, linguisticamente nós pressupomos um sucesso que é financeiro. Né? Dentro da nossa comunidade linguística, nós... PNL explica bem isso. Pois nós prendemos... Material, né? Exato, nós prendemos o sucesso do nosso conceito linguístico a uma questão material, a uma questão de vencer na vida. Até isso está carregado de uma série de implicações linguísticas que deixa a pessoa inquieta. O professor chega e fala, eu quero que vocês tenham sucesso. O que esse professor está dizendo? Ele não está discutindo o sucesso, ele não está colocando em questão o que é sucesso. Ele está pressupondo que o sucesso já é definido, que o sucesso é financeiro, que o sucesso é em termos de carreira. Então, linguisticamente, a gente tem que tomar mais cuidado com as palavras. Né? O que significam essas palavras que a gente está usando? Né? A gente costuma lançá-las assim, ao vento e pressupor que todo mundo entende do mesmo jeito. Uma coisa que é importante que é o seguinte, não é porque uma coisa é óbvia para você que ela é óbvia para outra pessoa. Isso é uma coisa que eu entendi. Então, antigamente, eu deixava de explicar determinadas coisas porque era tão óbvio para mim aquilo que eu achava que todo mundo ia entender. E isso não é uma coisa que não acontece. Isso a gente vê muito em redação. A pessoa ela tentar, né, fazer de uma linguagem subliminar, vamos colocar assim, um entendimento de alguma coisa. Não faça isso. Exatamente. Então, mas é nessa linha que eu queria fazer uma pergunta. Eu queria que a Ana respondesse, mas o Vinícius também conjecturasse aqui, que eu gosto sempre dessa dobradinha, fazendo papel aqui do Caio, tá, Caio? Você desculpa. Não, fica à vontade. Antigamente falava assim orientação vocacional. Sim. Né? Hoje o termo parece que usado é orientação profissional. Não sei. Você podia mudar, houve essa mudança. Primeiro, se houve essa mudança de fato, você que é da área. E depois, assim, aí já linguisticamente, de vocacional para profissional, se essa alteração na verdade, né, o termo vocação, ele é mais aplicado ao chamado, né, algo que é dado como se fosse externo. Né? Exatamente. Então, ainda se usa o termo orientação vocacional, como se alguém nascesse com uma vocação e você vai descobrir para quê, né? E ajudá-la a descobrir. Hoje nós usamos o termo profissional no sentido assim, de uma orientação para um projeto de vida, né, para uma escolha que está baseada num contexto, numa cultura,
segura, né, dentro de uma sociedade. Nós estamos falando aqui das exigências da sociedade, né? Alguém que não tem ambição, como pode sobreviver numa sociedade capitalista, né? Como alguém que não conhece para o que vai se formar, poderá se formar. E também essa ideia não só para o meu interlocutor, mas para que meu cérebro possa compreender as mensagens, né, que eu estou emitindo para ele, eu preciso ter também bem claro o que eu quero fazer. Por exemplo, né, eu quero que meu filho tenha sucesso. Que sucesso é esse? É isso, né? Eu vou fazer um Enem. Né? O que é o Enem? Né? Quais são as avaliações que eu vou me submeter? Qual é o conteúdo, né, que eu vou trabalhar? Então, eu preciso de organizar, né, bem essas informações. Né? A vocação, hoje, a gente entende que também as pessoas, né, têm algo que vem da sua própria genética, né, da sua experiência de vida, que vai se constituindo, não só a partir do nascimento, né, a gente fala experiência a partir do nascimento, não é experiências passadas, mas do desejo que nasce dos pais, daquela família. Então, do contexto que ele está inserido. Eu sonhei ter um filho que seria Ela já nasce médico. Sob pressão. Já nasce sob pressão. Sobre isso então, que eu queria falar. Eu passei por essa experiência de escolher uma profissão, um curso mais recente aqui do que alguns, né? E eu fui, em todo momento, muito pressionado. E a gente já comentou aqui na nossa conversa hoje da importância do acompanhamento dos pais, da influência que os pais têm na escolha dessa decisão. E eu queria saber a respeito dos pais que querem colocar o sonho deles nos filhos, sabe? Querem que o filho siga a profissão que o pai escolheu, que o pai queria ter e não teve oportunidade. Caio, como a gente estava conversando antes, você, para escolher, você tem que ser o autor da sua escolha. Né? Muitas vezes, a gente fala que na tomada de decisão existem 3 fatores que interferem, né? Que é o fator emocional, afetivo, cognitivo e o comportamento propriamente. Então, se essa pessoa que escolhe, né, ela não consegue separar-se dessa influência dos pais, se ela não consegue olhar de fora, né, porque muitas vezes se coloca como uma separação até que causa sofrimento, uma rejeição, uma negação. Na verdade, não. Ela pode trabalhar, né? Olha, você gostaria que eu fizesse isso, mas eu preciso e eu quero, né, tomar essa decisão. E é uma conversa que pode ser aliada. Agora, isso vai depender da autoridade, né, ou da maneira como os pais colocam essa pressão no filho. Até porque você me permite colocar a visão do pai, né, que é uma pessoa mais vivida, mais experimentada, ela também é importante e deve ser ouvida. Né? Sim. Ela tem uma visão, vamos dizer, macro melhor do que aquela pessoa que está influenciada, está vivendo aquele momento. Mas, na verdade, é justamente nessa linha que, muitas vezes, os pais, né, usam da autoridade. Né? Impõe, eu sei, né, o que é bom para você. Né? Existe o fator facilitador. O pai é advogado, o filho, para mim, me dá bem profissionalmente, é muito mais fácil ser um advogado, já que meu pai é um advogado ou um juiz. E muitas vezes ele ele não tem a menor vocação para essa área, mas ele vê aquilo ali como um fator facilitador na vida dele. Eu acho que hoje filho não é por acidente, filho é um planejamento e muitas vezes um planejamento de longo prazo. Então, quer dizer, envolve inclusive a profissão do filho, né? E aí vem todo esse fator de pressão que o Caio colocou. Mas como que você vai planejar a profissão do seu filho antes mesmo de conceber? Posso contar até um caso pessoal? Minha mãe, inclusive, um beijo, minha mãe linda, maravilhosa, não sei se ela tá aí, né? Gente, Dona Maria, atrasada, né? Um beijo pra você, feliz Dia das Mães. Minha mãe falou, eu cheguei pra minha mãe fez letras, ficou 1 ano fazendo letras, falou, eu não quero isso aqui não, terrível. Largou letras, fez pedagogia, né? Aí, não muito não, né? Mas ela odiava o latim, o inglês, ela não gostava da língua estrangeira. Adora dar aula, aposentou, foi 30 anos professora de escola pública municipal. Aí
Falei com minha mãe, mas eu quero letras. Ela falou, você tá maluco? Você não vai fazer letras, não. Foi a primeira reação dela. Você tá louco, não vai fazer letras de jeito nenhum. Vai fazer... Aí ela lança, fome, né? É, e ela lança vai viver assim... de quê? Ela falou, poxa, faz uma medicina, uma engenharia, um direito, você é inteligente. Eu guardo isso até Sempre hoje. essas. Porque tem o pressuposto de que quem é inteligente tem que seguir essas profissões, né? Você tem que fazer essas carreiras. Eu falei, não, eu quero fazer letras, eu quero dar aula. Estou muito feliz, tá? Eu acho importante que as pessoas procurem isso, essa felicidade. Porque eu poderia ser um advogado que odeia a vida, né? Exato, frustrado, né? Um médico que não tem paciência para lidar. Não sei como então, eu seria nessas profissões. Se você se tornar um advogado agora, você vai ter uma redação excelente. É, pelo menos a redação tá garantida, né? Ou vai estragar a redação, viu? Mas tem que ser bom no que faz, não é, doutor? Com certeza. É isso mesmo. Bom, a gente vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta com a mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Como o nosso programa está terminando, eu gostaria de retomar um pouquinho ao evento que vai acontecer nesse sábado, né? Explicar um pouco da logística da aula de vocês, como que as pessoas podem fazer para conseguir se inscrever na aula. O aulão vai ser no sábado, no Constantino, do lado do Parque Alfred. Vão ser 2 oportunidades de horário, então vocês podem ir de 8 a meio-dia ou de 2 às 6. É um aulão pago, tirando os parceiros das escolas públicas específicos que vão. E tem como comprar tanto pessoalmente quanto pela internet. Cartão de crédito ou no dinheiro pessoalmente. Na internet é eventos.semtreta.com. Só digitar isso no navegador, eventos.semtreta.com. E pessoalmente é na Rio Branco, número 2721. Não, a venda em dinheiro. ingresso. A venda é no prédio do Golden Center, Rio 2721. Branco, 2721, sala 805. E aí todo mundo... de Dependência com a Rio Branco. Todo mundo evento que no Constantino. Constantino, e todo mundo que for... Antônio, né? Isso. Todo mundo que for recebe o livro dentro do valor do convite. E são 4 horas de aulão. Vai ser assim fantástico mesmo. E a gente convida vocês, assim, se eu chegar lá na hora, Vinícius, e tentar comprar, vai ter como? Se não tiver lotado, com certeza. Mas a gente não tem como prever, porque as pessoas deixam tudo para a última hora. Pode ser que na sexta-noite vende o que está faltando vender. Mas quem quiser, aproveita. Tem um código de desconto, que eu não podia contar aqui não, mas eu vou contar, que é PWX, P de pato, PWX 0388, que dá 10%. PWX 0388. E aí aproveita e digita lá, tanto na compra ao vivo em dinheiro quanto na internet, e já corta 10% do valor. Se vocês têm, às vezes, um filho, filha, sobrinho, quer dar de presente, é um presente super legal. E com certeza vai fazer diferença na nota da redação, porque é focado muito na estrutura da redação do Enem. E se você pode ser Machado de Assis reencarnado. Se você não seguir a estrutura da redação do Enem, a nota vai lá embaixo. Então, se não souber isso aqui, não adianta saber escrever. Então, eu estou querendo mudar de profissão, eu sei escrever bem já escrevi livros e mais livros, não tem problema. Tem que aprender a fazer a estrutura da redação do Enem. Então, aproveita. Pelo que vocês estão colocando aqui, independente de for fazer Enem agora ou já ter concluído o ensino médio, eu acho que a pessoa deve participar até como experiência de vida, né? Vocês são muito descontraídos, eu acho que vai valer a pena. Eu acho que é muito interessante. Eu queria, Valdir, que você também falasse sobre o dia lá, você que vai participar, mas você voltasse um pouco aquelas questões ali que eu fiz para a Ana, da questão da vocação e do profissional. Parece que o latim ele envolve essas duas palavras. Sim. Posso só complementar a pergunta? Claro. O que é levado em consideração para saber o que é vocação de uma pessoa? Nossa, que pergunta difícil. Eu vou jogar para vocês daqui a pouco. Porque existe um teste que as pessoas fazem. Aí eu vou deixar eles responderem essa parte. É possível responder isso? Sim. Dá trabalho. Vamos por partes. A gente tem algumas determinantes, né? Que podem definir. Vamos por partes. A questão do vocacional, de fato, no latim, vocare é chamar, né? Então, a vocação de alguém é o chamado ao qual ela responde, né? Exatamente. Eu queria até perguntar para o Vini, você é professor vocacionalmente ou você escolheu? Valdir, eu lembro até hoje, eu criança, com 4, 5 anos, tinha um quadro negro lá em casa, eu punha no quintal, ficava rabiscando aquele quadro negro e dando aula para cachorrinha, para os hamster que eu tinha, um pouquinho da Índia. E eu sou simplesmente apaixonado por sala de aula. Olha, a estimativa de vida dele não era muito longa, não, então ele não passou do primeiro período, não. Mas eu sou apaixonado.
o que não significa que não dê trabalho, que não seja um esforço constante, dá trabalho, a gente quebra a cabeça, tem dia que a gente fica triste, decepcionado, mas eu acho que quando a gente tem uma ligação emocional com alguma coisa, acontece mesmo, mas é fortíssimo na minha vida. Vocacionado, então, no caso dele? Parece que sim, né? Eu sinto a mesma coisa com relação à aula. Eu gosto muito, isso é uma paixão muito grande para mim. Mas eu não me sinto preso. Se um dia eu falar, quero fazer outra coisa, ou eu acho que o vocacional nos dá a sensação de que é imutável, né? Como se eu tivesse sido projetado para isso. Eu acho que, como exemplo de vocação, a gente pode pegar o esporte. Sim. O esporte é o lugar que mais você vê vocação. Se o cara tem vocação para jogar futebol, ele vai jogar futebol. Se o cara tem vocação para nadar, ele vai nadar. Mas ter vocação apenas não é suficiente, não. Porque eu já fui atleta e preciso treinar muito. Nosso tempo está acabando. Meu amigo, o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, que é antes do tempo. Na verdade, a vocação é... Toda escolha, ela envolve, né, características pessoais, habilidades e competências, né? Não adianta eu quero, né, ser uma atleta de alto rendimento se eu não, né, tenho nenhuma disponibilidade para treinar, né? Então, eu posso querer, e muitas vezes isso é que causa, né, a frustração, porque eu quero algo para o qual eu não me preparei. Então, eu digo o seguinte, você não quer dizer que você tem que abandonar algo que você descobriu, né, mais tarde na sua vida, mas você vai levar mais tempo do que alguém que sempre se preparou. Né? Você não está incapacitado mas vai ter que se capacitar. E isso vai levar mais tempo. Então, toda profissão exige, né, treinamento, exige habilidade para você, né, desenvolver aquilo que você se propõe, ao chamado. Então, por que a diferença da orientação vocacional e profissional? É porque a gente, a partir do momento que a gente for ampliando, né, as nossas teorias, a gente sabe que nenhuma vocação é sozinha, por si só. Ela precisa de trabalho, ela precisa de treinamento. E eu acho muito interessante o trabalho que, né, o Vinícius e o Valdir propõem, porque ele traz justamente essa contribuição, né, para que alguém, que é uma das variáveis, que alguém se conheça, para que ele possa, a partir disso, desenvolver o melhor trabalho. Agradeço, né, estar aqui hoje com vocês. Eu agradeço, o tempo voou. Nosso todo mundo falando bem, né? Enfim. Bom, Constantino, 8. Constantino no sábado. Sábado agora. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Foi um prazer, tá? Foi um prazer também. Você que nos acompanhou aí de casa, muito obrigado. Lembrando que a gente volta amanhã, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora, a reprise do programa de hoje, às 6 horas da tarde, e a qualquer momento na internet, seja no nosso canal no YouTube, no site do Diário Regional. Obrigado, viu? Uma ótima tarde, obrigado pela companhia e até amanhã.